Bom, e quem é que paga a conta desses prejuízos todos causados pela falta de energia elétrica? Tem aparelho que queimou com a luz piscando, indo e voltando, pessoas que tiveram prejuízos, perderam alimentos, medicamentos. Olha, a conta não para de crescer. Quais são os direitos do consumidor num momento como esse? Porque uma mensagem que é muito compartilhada pelos nossos ouvintes é a seguinte: olha, eu tenho que pagar a conta não é barata, tem subido cada vez mais. Se eu atraso, eu sou cobrado, tenho risco de ter energia cortada e, de repente, nessa situação vem aquela sensação de impotência. O Luiz Orsatti Filho é diretor executivo do Procon de São Paulo e está na linha conosco para orientar justamente como os clientes afetados pela falta de energia devem proceder. Obrigada por atender a Band News FM. Luiz, boa tarde, como vai? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Pois é, quais são as principais queixas num momento como esse e quais são os direitos do consumidor quando tem, por exemplo, energia interrompida durante tantos dias? A gente está falando aí desde sexta-feira, muitas residências ainda sem luz. Infelizmente, sim, esse é o quadro. Ainda não há uma previsão legal, formal da empresa com relação a esse restabelecimento. E, Débora, justamente esse é um dos principais direitos do consumidor que já está sendo desrespeitado de antemão. O direito à informação, uma informação correta e adequada sobre o restabelecimento. E isso, de início, a concessionária já desrespeita os consumidores. Esse é o primeiro direito que já está sendo desrespeitado. O segundo, claro, é o direito que o consumidor tem com relação ao restabelecimento. Direito este que ainda há muitos consumidores sem a sua religação efetuada. Além desses dois direitos que são principais, há outros direitos. Um deles é com relação ao abatimento proporcional na conta de energia nesse período que ele ficou sem o fornecimento de energia. Esse abatimento ele deve ser automático, feito pela concessionária, e o consumidor deve checar se isso vai ser feito na próxima fatura. Caso não seja feito, evidentemente deve fazer uma reclamação primeiramente junto à empresa e, claro, paralelamente pode fazer junto ao Procon aqui do Estado de São Paulo. Outro direito, claro, do consumidor é com relação ao ressarcimento. Ressarcimento com relação a alimentos estragados, bem como medicamentos estragados, seja o consumidor pessoa física ou jurídica. Orientamos ter toda a documentação com relação a isso. Vale fotos, vale vídeos, qualquer indício de prova é válido para essa questão que o consumidor tem direito ao ressarcimento com base no Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, com relação aos equipamentos elétricos, quando é efetivada a religação da energia, eventualmente pode queimar e há todo um procedimento e, neste caso, o consumidor também tem direito à reparação. Sugerimos, neste caso, entrar novamente, diretamente com a empresa, há todo um procedimento com relação a isso interno. Então, esse, basicamente, os direitos com relação estão sendo desrespeitados e o principal deles que estamos aqui, é importante ressaltar que o Procon notificou a Enel logo hoje pela manhã, solicitando, dentro das informações, uma previsão específica com relação ao restabelecimento integral do fornecimento de energia. Ô Luiz, especificamente com relação aos danos materiais e esse ressarcimento de equipamentos elétricos, equipamentos eletrônicos, como é que a gente consegue provar isso, né? Porque, convenhamos, ninguém tem nota fiscal de uma televisão de 5 anos de uso. Como é que o consumidor pode provar que realmente aquele equipamento foi danificado por causa dessa falta de energia, enfim, que de alguma maneira foi isso que realmente quebrou, pifou, queimou? Como é que faz? Fábio, justamente uma pergunta extremamente importante, porque tem que provar o dano e o nexo. O dano, claro, o equipamento queimado, e o nexo, que este dano decorreu deste evento, que foi, enfim, a questão do restabelecimento de energia. E o consumidor vale de boa fé. Presume-se a boa-fé do consumidor nestes casos. Então, orientamos que o consumidor tire foto do equipamento e, de alguma maneira, seja ela por depoimento ou alguma nota fiscal ou algum indício de prova, que ele verifique que este equipamento estava íntegro antes deste caso. É claro que muitas vezes não há uma documentação robusta com relação a isso,
mas vale o princípio que o consumidor está agindo de boa fé com relação ao seu direito. No caso do abatimento na cobrança da conta de luz, referente a esses dias em que o cliente ficou sem o fornecimento, se não acontecer de forma automática, como o senhor citou no início da nossa conversa, como é que o cliente deve proceder? Primeiramente, pode fazer uma reclamação nos canais de atendimento da Enel, seja por internet ou telefone. Caso não tenha uma resposta positiva, pode e deve fazer uma reclamação junto ao PROCON, entre no nosso site procon.sp.gov.br ou um dos canais de atendimento presencial que nós temos. É importante ressaltar que estamos ampliando, a partir de amanhã, os canais de atendimento, estaremos presentes em estações do metrô e de trem aqui na capital, justamente para facilitar esse atendimento ao consumidor paulista. Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON. Ô Luiz, o consumidor entra em contato com a Enel. Convenhamos, a Enel não é boa de resposta, a gente sabe disso. Não é boa nem para atender, nem para responder mensagem, enfim, não é boa, demora. Tem um prazo estabelecido para que o consumidor entre em contato com o PROCON, por exemplo? A partir de quantos dias? Olha, geralmente o dano que o consumidor está incorrendo, ele é permanente. Então, entendemos que o consumidor pode e deve entrar o mais rápido possível em contato com o PROCON para fazer e registrar sua reclamação. Não vai ser pelo descaso ou por falta de tempo ou esse período que ele ficou justamente sem comunicação e sem internet, sem energia, não vai ser esse tempo que ele vai perder o seu direito com relação à concessionária e à questão do ressarcimento ou reparação dos seus equipamentos. Muito bem, diretor executivo do PROCON de São Paulo, Luiz Orsatti Filho, obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. Só rapidinho, uma última pergunta, que tem vários ouvintes na mesma situação, antes da gente encerrar. Precisei ir para um hotel, posso pedir reembolso? Ouvintes que saíram de casa para conseguir tomar banho, utilizar energia elétrica, trabalhar, ligar os computadores. É difícil ou conseguir um reembolso nessa situação, Luiz? Olha, nós entendemos, com base no Código de Defesa do Consumidor, que sim, o consumidor tem esse direito e, claro, sempre provando a questão do dano e do nexo. Se na sua residência ele comprovar que não há, claro, energia elétrica, não há condições de habitação, por conta que também afetou o fornecimento de água, e ele se viu obrigado à questão de buscar uma outra habitação, desde que comprovado, entendemos que sim, ele tem direito, ele pode buscar um tipo de ressarcimento com relação a isso. Agora sim, muito bem. Obrigado, hein, Luiz. Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. Como os clientes afetados pela falta de energia devem proceder, ele explicou pra gente. Luiz, um abraço, até uma próxima. Bom trabalho. Abraço, obrigado igualmente. Obrigado.